Alimentos para animais. Quais os mais ricos em nutrientes e as suas diferenças? A CTV foi conversar com o zootecnista Tiago Araújo, que explicou sobre o assunto. Acompanhe comigo na reportagem. No Cariri paraibano existem muitos criadores de animais. Assim, a procura por comida para esses é grande. Alguns têm as suas reservas de capim, mas devido ao clima de estiagem na região, muitos recorrem à compra de alimentos concentrados no comércio da cidade. O professor zootecnista Tiago Araújo conhece bem a área de alimentação e fala sobre os tipos existentes na região. Na verdade, hoje no município de Sumé, a gente tem uma gama de alimentos disponíveis para o produtor. Então, desde alimentos volumosos, como feno, como silagem, que são vendidos bem mais comumente na segunda-feira, no dia da feira, assim como alimentos que são classificados como concentrados. O que seriam os concentrados? Alimentos concentrados são justamente aquele que a gente poderia classificá-los como o milho, farelo de soja, farelo de trigo, dentre outros disponíveis que também estão disponibilizados aqui, como exemplo, uma fonte de proteína que é a ureia. Desses alimentos são os mais comuns, não só utilizados aqui a nível de Nordeste, aqui a nível de Sumé, mas também a nível de mundo, tá? Porque são alimentos que têm uma boa disponibilidade, biodisponibilidade de absorção desses nutrientes por parte do animal. Muito comum a utilização hoje também do que a gente classifica de alimentos alternativos. E alimentos alternativos, seja de fonte mineral como a ureia, como também outros alimentos que estão sendo bem comuns e bastante introduzidos aqui na nossa região, o exemplo da cevada. Os vários alimentos que tem disponíveis no mercado e nas propriedades de pastagem têm algumas classificações em relação a seus nutrientes, como alimentos proteinados e os energéticos. Vamos classificá-los então como alimentos proteicos e alimentos energéticos. Alimentos proteicos eu poderia citar aqui tranquilamente o alimento carro-chefe da proteína, que é justamente a soja, ou o farelo de soja, a casquinha de soja comumente vendida aqui na nossa região. Então ela varia de 38% a 45% de proteína. Uma proteína riquíssima, uma proteína de uma boa biodisponibilidade justamente para os animais. Lembrando que essa proteína pode ser utilizada tanto para animais ruminantes como para animais não ruminantes. Outra fonte fantástica de proteína que temos disponível no comércio Sumé são os derivados do algodão, como torta de algodão e farelo de algodão. Também um alimento riquíssimo que é bastante utilizado principalmente para o pessoal que trabalha muito com a caprinocultura de leite, com a bovinocultura de leite, além de alguns produtores que fazem engorda de animais. As silagens são feitas dos alimentos volumosos. Já os concentrados são vendidos muitas vezes no comércio da cidade. O zootecnista Tiago Araújo fala das diferenças destes alimentos e destaca também o complemento de um em outro. Os alimentos são classificados como alimentos volumosos. Então eu poderia classificar como alimentos volumosos o feno, a silagem e o próprio capim, seja ele de pastejo direto ou de corte. E aí eles têm um percentual de nutrientes. E por que eu utilizo o concentrado? Porque o concentrado ele tem uma função de complementar aqueles nutrientes que não estão contidos aonde? Nos alimentos verdes, ou nos secos, ou nos molhados, nos úmidos, como são classificadas as silagens. Tá? Então, tudo um complementa o outro. A quantidade de alimento, a quantidade de concentrado que eu vou fornecer aos meus animais, ela vai variar muito de acordo com a exigência nutricional do animal e a exigência produtiva desse animal. Os alimentos energéticos também são destacados como de grande importância e essenciais, ricos em nutrientes para variáveis animais. Dos alimentos energéticos, não podemos esquecer dos alimentos energéticos. E aí a gente pode citar tranquilamente os alimentos energéticos que são milho, farelo de milho, tá? Até anotei aqui também o farelo de trigo, que são alimentos extremamente comuns para a nossa região e também que são alimentos que podem ser utilizados tanto para animais ruminantes e não ruminantes.
tá? São fontes riquíssimas de energia, carboidratos. A suplementação mineral vem sendo trabalhada pelo professor Tiago. O sal mineral é de extrema importância para fornecer muitos nutrientes. Junto com o sal, a mistura múltipla também tem um papel importante. Inclusive, a gente tem bastante trabalho hoje sendo desenvolvido com a utilização da suplementação mineral aos animais, seja na forma de mistura múltipla ou de sal mineral mesmo. Então, o sal ele tem uma função de fornecer micro e macronutrientes, que são os macro, que precisam em maior quantidade, suplementando, na verdade, aquilo que não se encontra a nível de alimentos volumosos e alimentos concentrados, mas principalmente os minerais. Dou destaque a 2, cálcio e fósforo, tá? Que tem uma relação direta com a qualidade de leite e com a eficiência produtiva e eficiência reprodutiva. Mistura múltipla, na verdade você implementa todo esse sal e pode fornecer um pouco mais em termos de quantidade aos animais, principalmente aqueles que não recebem nenhum tipo de complementação ou suplementação a nível de coxo, animais de campo. Ainda temos um outro sal que a gente chama de sal proteico. Esse sal proteinado, que comumente a gente costuma conversar e falar, ele é de extrema importância, uma vez que vai suprir a quantidade de proteínas para os animais, principalmente numa época que estamos vivendo atualmente, que é a época seca. Então ele suplementa mantendo a microbiota ruminal, na verdade os micro-organismos ruminais vivos e ativos, para conseguirem degradar com maior eficiência, principalmente as nossas pastagens secas dessa época do ano. O loteamento João Simeão é o primeiro loteamento a iniciar as vendas 100% legalizada, com toda a parte burocrática sem nenhum problema. E aí, o que você achou desse mega empreendimento? Venha morar aqui, vem!